sou o mais novo consumidor do Tigo 5X TXS. Esse carro foi lançado em 2019, né, nesse ano, pela Caoa Chery Brasil. E eu, como consumidor, acabei de adquirir um e vou passar para vocês algumas coisas em que eu percebi do veículo ao utilizá-lo agora em quase 400 km de uso. Coisas que eu percebi do veículo e que nenhum review ainda mostrou para vocês. Então eu vou dar informações exclusivas sobre o carro, de quem está usando o carro, e eu pretendo fazer isso em outros vídeos daqui a 5.000 km, daqui a 10.000 km, antes da primeira revisão, para dar minhas impressões sobre o veículo. E é isso. Vem comigo, vamos conferir essas inovações do Tigo 5X TXS. Bom, algumas coisinhas que os reviews que estão na internet não mostram para você que é consumidor e que está desejando comprar um veículo desse nível. Eu tinha um Sportage 2010 até o meados desse ano, 2019, e troquei pelo Tigo 5X TXS. Então eu vou dizer algumas coisas que eu não vi nos outros vídeos falando sobre o Tigo 5X, de várias comentaristas e profissionais de avaliação de carro, enfim, que eu não vi algumas coisas que depois que eu adquiri o veículo eu passei a perceber e que eu acho que são importantes de serem vistas, né? Que isso às vezes faz a diferença quando você vai adquirir um carro, um detalhe que às vezes não é dito numa avaliação, num review, e que às vezes pode fazer a diferença para você adquirir esse veículo ou não adquirir esse veículo. Vamos lá, a primeira coisa que eu percebi nesse veículo aqui, e que tinha no meu Sportage, é um contador de temperatura. Não há indicação de temperatura ambiente no painel, enfim. Já olhei o manual, já olhei aqui nas configurações e não achei indicação da temperatura. Isso é uma coisa que para mim faz muita falta, porque eu trabalho na região serrana e moro na região litorânea do Rio de Janeiro. Então, às vezes já a sensação térmica e tal, você quer dar uma olhada como é que tá o tempo e não tem essa informação aqui. É uma coisa que para muita gente deve ser irrelevante, mas para mim fazia algum sentido ter. Esse carro não tem. Outra coisa também com relação ao travamento das portas. Esse carro aqui, diferentemente do Sportage, de praticamente todos os outros carros que eu tive, desde o início da minha jornada como motorista, é um dos poucos carros que não tem o travamento automático da porta após uma determinada velocidade. Ou seja, no Sportage, acima de 20 km por hora, quando você alcançava essa velocidade, ele travava a porta automaticamente. Esse Tigo, o Tigo 5X, ele não tem essa função. Inclusive o próprio vendedor me disse isso, né, quando foi na entrega do carro, falou: tranca a porta porque ele não trava a porta automaticamente. E tipo, não tem como colocar esse módulo nele, nem ativar. Eu, por exemplo, andei 1 ano com o Sportage sem estar travando a porta, mas era porque o módulo estava desabilitado no computador de bordo. Aí quando eu fui na revisão, eu comentei isso com um técnico e ele falou: não, vamos ativar para você, não tem problema nenhum. Aí ativaram e aí passou a funcionar normalmente. Eu acho isso, ainda mais como sendo morador do Rio de Janeiro, um item de segurança fundamental nos carros de hoje em dia, principalmente quem mora no Rio de Janeiro. Então assim, eu como não estou habituado, eu sempre esqueço de travar a porta, né? Então se você está num trânsito e se a porta não está travada, vem qualquer um, abre sua porta e te rende, enfim. É complicado, é um item de segurança que eu acho que qualquer carro devia ter, devia ser obrigatório isso, entendeu? E infelizmente esse carro aqui não tem. Mas há muitas outras coisas que se somam a essa questão, que são muito boas no Tigo 5X e que fazem a diferença e que me fizeram comprar esse carro. Por exemplo, o vidro do carro, todos os vidros são on touch para descer e para subir, todos funcionam com um toque para subir e para descer, inclusive os traseiros.
Então isso é muito legal, porque você às vezes está dirigindo, quer fechar o vidro, quer abrir o vidro. Ó, tô fechando lá e aqui tá. Então isso é muito legal. Outra coisa legal também, ele abre todos os vidros e fecha todos os vidros com uma chave. Então você pode, estando fora do carro, manter pressionado o botão de ligar, ele vai destravar as portas e vai baixar todos os vidros. E a mesma coisa, se você optar por trancar o carro na chave, você aperta o botão de fechar, ele vai trancar o carro e em seguida vai fechar todos os vidros que estiverem abertos. Isso é muito legal, é uma questão de praticidade, segurança, que o Sportage, por exemplo, não tinha. O Sportage era um toque só para baixar o vidro, mas para levantar você tinha que manter pressionado, e os outros vidros ele não baixava nem levantava através de um toque, tinha que ficar segurando. E é um carro em tese bem mais caro que esse aqui, assim, de uma outra categoria, né? O Sportage estaria competindo com o Renegade, enquanto esse Tiggo 5X ele está competindo com o Renegade. O Sportage estaria competindo com o Compass, né? Que seria uma outra categoria de SUV, né? Mas enfim, o Tiggo 5X ele tem um porte, ele tem um espaço interno e um porte, uma altura, até pela roda de aro 18, que muito se compara com o Sportage. Eu, para ser sincero para você, eu saí do Sportage para o Tiggo 5X e não senti qualquer diferença em relação ao tamanho do cockpit, a altura de direção. Então, eu não senti diferença. Então me parece que é até um carro da mesma categoria pelo tamanho, pelo porte, pela robustez. Eu achei interessante isso, porque eu achei que eu ia sentir uma diferença descendo de categoria de SUV, de um SUV médio para um SUV pequeno, compacto, né, que chamam, pequeno, e não senti essa diferença, né? Então a verdade é que o Tiggo 5X ele tem um porte e uma altura compatíveis com os SUVs médios. Outra questão que também não me colocaram é com relação à tela do multimídia. Eu não vi isso em nenhum tipo de comparativo ou de análise ou de review do Tiggo 5X. Eu vi diversos vídeos no YouTube e ninguém me disse isso, em lugar nenhum. A tela do multimídia não desliga, ela fica o tempo todo ligada. Quando o multimídia não está ligado, ela fica com a visão aqui do carro, com essa imagem do carro. E essa imagem aqui, apesar de ser basicamente toda preta, né, tem a silhueta do carro aqui, à noite isso atrapalha um pouco. Às vezes você quer estar dirigindo numa estrada, eu, por exemplo, que trabalho no interior e moro na capital, às vezes dirijo à noite para ir para casa, eu acabo tendo que ficar com essa luz incomodando a vista aqui. O Sportage ele tinha a opção de você desligar a tela, né? Mantendo o funcionamento do multimídia, ouvindo música, ouvindo rádio, enfim, mas a tela desligada. Esse veículo, o Tiggo 5X, não possui essa opção, pelo menos eu ainda não encontrei essa opção. Pode ser que no futuro eu acabe encontrando aqui, mas eu vi no manual, eu li o manual, eu tive a paciência de ler o manual e não achei essa opção no manual. Com relação ao multimídia, eu achei ele muito bom, achei bastante elegante, bastante... a tela, pelo fato do tamanho da tela ser um tamanho bem maior do que a maioria dos outros veículos, inclusive de categorias superiores, ela é uma tela bastante completa, enfim, você tem opções aqui para o Bluetooth e tudo, vídeo, imagem, mas o mais legal você pode manter a câmera de reativa mesmo não estando com a ré engrenada. Então, sei lá, você quer ficar vendo o que está acontecendo atrás de você, na direção do veículo e tal, você consegue fazer isso. E uma coisa que eu achei que talvez não seja tão prática é que às vezes para voltar para a tela inicial você tem que usar o botão físico, entendeu? Aí você consegue voltar. Em algumas opções você tem que usar esse botão físico, que é meio complicado você ficar manuseando dois ambientes, até porque esse ambiente aqui, onde estão os botões do ar-condicionado e do volume, e do ligar e desligar, e essas outras funções aqui, eles estão bem abaixo aqui, mais escondidos. Então eu achei que isso aqui não está muito harmonioso assim para você que, quando está dirigindo, ter que manusear, entendeu?
Então eu achei um pouquinho complicado isso aqui, mas não há nada que prejudique não. Agora eu vou plugar aqui, eu vou tentar usar o Apple CarPlay, que é o... Ó, quando você conecta o celular com... Então, eu conectei o celular, ele automaticamente cortou o vídeo, mas aí você reiniciar um vídeo, ele continua gravando. Então tá aqui o Apple CarPlay, ele está agora conectado ao sistema de som e permite aqui você sincronizar os aplicativos. Uma coisa bacana que eu achei no Tigo, nesse CarPlay aqui no Tigo, é que você consegue ouvir as mensagens. É que você consegue ver aqui as mensagens, a Siri passa a funcionar no Apple CarPlay. Não são todos os veículos que possuem essa função. Eu já dirigi outros veículos que tinham o Apple CarPlay e que não tinha a opção de leitura de WhatsApp. Esse aqui você consegue fazer isso e você consegue controlar inclusive pelo comando de voz com a Siri. Então é muito útil para quem está dirigindo, quer ouvir uma mensagem e não pode, obviamente, por causa da lei de trânsito, não é permitido você utilizar as mãos para acessar o celular. Mas nada impede que você, dirigindo, use o comando de voz, sem desviar sua atenção do trânsito, obviamente, né? Você possa usar o comando de voz para falar para a Siri, ler as mensagens do WhatsApp para você, pular mensagens, responder... Enfim, é muito funcional, funciona bem, bastante, não tive problema, já ouvi mensagens e respondi mensagens. Diminuir aqui um pouquinho, o ar-condicionado está forte. E respondi mensagens pelo WhatsApp, que através da Siri, no Apple CarPlay, sem problema nenhum, muito funcional, muito prático e uma questão para se dar destaque. E também é possível ouvir podcasts É possível ouvir podcasts aqui, você consegue ver. Se eu clicar aqui, ele corta o vídeo. Então, como eu estou filmando com o meu celular, tá dando esse pequeno problema. Mas é muito bom mesmo. Então, são coisas que eu achei bastante relevantes. Uma coisa que eu destaquei ainda há pouco ali, porque eu tive que baixar, foi a questão do ar-condicionado. O ar-condicionado é muito, muito forte. A gente ainda não está no verão aqui no Rio de Janeiro, é início de outubro, nós estamos no iniciozinho da primavera, né? Inclusive atípica, porque tem feito frio eventualmente, essa semana não, mas enfim, eu não senti nenhum problema. O ar-condicionado gela, que é um absurdo, e eu gosto de ambientes frios, né? Assim, gosto de arregaçar o ar-condicionado, e esse aqui não deixa nada a desejar, gela mesmo, a ponto de você perder a voz aqui. Se você botar no máximo do vento e no máximo do frio, gela a voz, você perde a voz, aí bonito. E tem aquecedor também, tem um aquecedor, isso também ninguém fala. Alguns carros não tem isso, então é importante mencionar isso. E eu moro aqui, trabalho aqui na Serra, eu eventualmente tenho que ligar o aquecedor, porque às vezes tá 9 graus aqui quando eu saio do fórum e tal, enfim. E é importante ter essa função para mim. Uma coisa que eu destaquei aqui é o teto solar. O teto solar é muito bacana. Vou desplugar aqui o Apple CarPlay. O teto solar é muito bacana, mas ele tem uma questão que é uma questão, por um lado, boa e por um lado ruim. A questão boa é a seguinte: o tamanho do teto aqui, quem está na frente praticamente não... Você pode ver aqui nessa comparação, onde começa o teto solar, praticamente já no final do banco. Quem vai na frente não goza tanto do banco, assim, do banco, do teto solar, porque, enfim, já começa já na sua nuca, na sua testa para trás. Então, você acaba não usufruindo tanto. Agora, quem vai no banco de trás, realmente vai olhando para o céu. Vai olhando para o céu, porque o teto solar realmente é lindo, é lindo. Isso pode ser uma desvantagem, porque você não aproveita, você que está na frente do carro não consegue aproveitar o teto solar, mas por outro, em compensação, você não é atrapalhado pela luminosidade que entra pelo teto solar, entendeu? Eu tive um outro carro, eu tive um BMW 320i Top 2010 também, e aí ele tinha teto solar, era um teto solar pequeno, só da parte da frente, e eu praticamente não andava com ele aberto, porque o sol batia
no canto do meu olho, aqui na parte superior da minha cabeça, e atrapalhava um pouco, dependendo da posição do sol, me atrapalhava um pouco, entendeu? Então, nesse carro aqui, isso não é um problema, porque o sol não chega a incomodar quando o teto solar está aberto. Mas naquele carro incomodava um pouco, dependendo da posição do sol. Coisas legais desse carro aqui também. Algumas questões noturnas que só podem ser vistas à noite, eu vou fazer um outro corte do vídeo para colocar junto, vai estar aqui em seguida desse vídeo, que eu vou filmar à noite para poder mostrar para vocês como é que algumas coisas aparecem, como é que é a aparência do carro à noite, alguns detalhes aqui da porta, do teto solar. Eu vi gente falando da porta, mas ninguém falou do teto solar, que tinha uma iluminação lindíssima, né? Um destaque lindíssimo no teto solar. Ninguém falou isso, nenhum review. Eu vou mostrar e vou falar e vou mostrar para vocês. Outra coisa bacana também, eu tô com a luz de dia ligada aqui, ó, e vou sair do carro para mostrar para vocês um detalhezinho que acontece e que ninguém falou também, que eu achei um charme, mas ninguém falou em lugar nenhum. Vou mostrar para vocês, vamos lá. Vocês podem ver aqui, a luz de diurna tá ligada, que é esse LED aqui, ó. Esse LED fica ligado, né? É obrigatório aqui no Brasil a luz diurna, né? Alguns carros não tem, você tem que ficar com o farol baixo ligado, mas esse aqui tem essa função. O detalhe é o seguinte: quando você liga o pisca-alerta, a seta ou qualquer outra coisa, ele apaga a luz diurna e mantém só do lado que não está com a seta. Eu vou mostrar para vocês. Ó, ele ligou a seta e desligou a luz diurna. Ó, mas desse lado aqui, ó, tá ligada a luz diurna. Aí, a luz diurna ligada. Desse lado aqui, ele desligou a luz diurna porque ele tá com o pisca-alerta ligado. Ó, o pisca-alerta ligado. Aí você vem aqui e desliga o pisca-alerta e ele liga a luz diurna. Muito legal, muito legal. Achei um detalhezinho bacaninha que ninguém falou em lugar nenhum. E o que eu tô achando do carro do modo geral? De um modo geral, o carro tá muito bom. Eu não tenho nada a reclamar do carro no aspecto de qualidade, enfim. A qualidade dos materiais é absurda. Vou voltar aqui porque tá calor. Achei, por exemplo, uma coisa que aconteceu agora, ó. A porta você tem que bater com um pouquinho mais de força para ela fechar. Ela não tem uma batida suave, não. Então, assim, eu tô acostumado com os Sportage. A batida dele era bem tranquilinha, bem suave, e você só dava um pequeno puxãozinho e ele trancava, ele batia a porta normalmente. Esse aqui não, você tem que puxar com um pouquinho mais de força. Ainda tô em grau de adaptação. Questão do consumo, ó, vou mostrar para vocês aqui o que eu já tenho. Ó, 362 km eu andei com esse carro. No caso, eu peguei esse carro na quinta-feira da semana passada, no dia 26 de setembro. Na quinta-feira, 26 de setembro, se eu não me engano. E já vim aqui lá no Rio de Janeiro, na agência da Tigo, da Caoa Chery, em Jacarepaguá, né? Peguei esse carro lá, porque lá me ofereceram as melhores condições, pagaram o melhor preço no meu carro, me deram desconto, me deram isso filme, me deram emplacamento, me deram PVA, enfim. Uma ótima negociação que eu consegui fazer lá com o nosso amigo vendedor Zorani País. Inclusive, quem for do Rio de Janeiro e quiser ver o carro, fazer um test drive, ser bem atendido, o pessoal de lá, toda a equipe de lá, não só o Zorani, que é o vendedor que me atendeu, mas toda a equipe lá, até a gerência e tudo mais, me atenderam muito bem lá. Eu recomendo, vou deixar aqui na descrição dos vídeos, na descrição do vídeo, os contatos do Zorani, que é o vendedor dessa agência, e podem procurar ele, é um excelente vendedor, não tenho reclamação nenhuma para fazer com relação a ele, e sempre me atendeu muito bem,
sempre respondeu todas as minhas dúvidas, até pelo WhatsApp, depois que eu tive algumas questões para resolver posteriormente a negociação, ele prontamente me respondeu. Então, assim, super indico o Zorani e a Caoa Chery de Jacarepaguá, que fica na estrada do Gabinal ali. Enfim, eu tô com 362 quilômetros e aí o consumo médio meu aqui é o consumo desde quando eu peguei o carro. Esse consumo médio aqui, 10,4 km por litro. Ele é misto, tá? Eu andei alguns dias na cidade, lá no Rio de Janeiro, no trânsito do Rio de Janeiro, e depois vi para Miguel Pereira, que é uma cidade relativamente próxima do Rio, cerca de 150 quilômetros do Rio de Janeiro. E aí andando em estrada, peguei a Dutra, peguei a Serra, enfim. Então o consumo dele misto aqui tá dando 10,4 km por litro. Eu ainda não andei, a próxima vez que eu for ao Rio, quando eu descer, eu vou fazer uma medição do consumo dele só na estrada e depois vou fazer uma medição do consumo dele só na cidade. E aí eu volto com outro vídeo, ou então coloco na descrição do vídeo o consumo dele nessas duas situações, né, para poder fazer uma média. Porque a gente vê ali, o Inmetro deu tanto de consumo, o canal tá dizendo que fez tanto. Então, assim, com um piloto profissional e tal, você precisa saber quanto é que um motorista, uma pessoa normal, um consumidor faz. É claro que tem um pessoal que tem um pezinho mais pesado, ou pezinho mais leve. Eu não me considero nem pé pesado nem pé leve, eu sou um cara meio termo. Então eu vou dizer a média de consumo dentro da minha forma de conduzir, né? Que não é um pé pesado, não sou pé pesado, mas também não sou pé leve não. Eu fico no meio termo. Vou reduzir mais um pouquinho o ar aqui, porque eu tô começando a perder minha voz. Então, eu achei o consumo bastante regular para uma SUV de 1,4 toneladas, né? Segundo aí a informação dos fabricantes e dos reviews que eu vi. É um carro pesado, mas mesmo assim, eu achei bastante, não achei tão beberrão não. Para uma SUV, achei ótimo. Outra coisa, essa função eco aqui, eu senti um pouquinho de dificuldade, por exemplo, na garagem do meu condomínio no Rio. A minha vaga é no subsolo, eu tenho uma pequena rampa para subir e eu senti um pouquinho de dificuldade dele de dar uma subida nessa função eco aqui. Ele dá uma engasgadinha e tal, enfim, não sei se isso é porque o carro tá novo ou precisa de algum ajuste ali no motor, que talvez na revisão eles façam, mas eu senti essa dificuldadezinha. Não sei, o Sportage subia com galhardia, esse aqui não. Ele deu uma mastigadinha ali na subidinha, nada que prejudique também não, é só uma diferença, porque eu acabei de deixar um carro e peguei outro. Então você consegue perceber uma diferença, né, de direção. Naturalmente, com o tempo eu vou acabar não percebendo mais isso, porque eu vou estar acostumado com o carro. Mas no começo a gente sente essa diferença. Então é bom fazer esse vídeo agora, que eu acabei de trocar de carro, né, para mostrar que as impressões, né, as impressões finas que eu tô sentindo, né? E é isso. Em baixa velocidade também eu sinto a embreagem também um pouco reticente. Em média e alta velocidade, embreagem perfeita, sistema de dupla embreagem aqui tá show. Mas em baixa rotação, a embreagem aparece um pouquinho mais do que em relação ao Sportage. Uma coisa que eu senti no Sportage era uma coisa que eu nunca gostei do Sportage é a questão do freio. O freio do Sportage ele era freio a disco em 2 rodas. Esse aqui não, esse aqui são nas 4 rodas. Enfim, outra categoria, freia muito bem. O ABS dele é show de bola, não é tão barulhento quanto do Sportage. Eu já fiz um teste, quando eu estava fazendo test drive eu pedi permissão ao vendedor para fazer uma freada mais brusca, para ver qual era a qualidade do freio, e eu me impressionei bastante bem com esse freio. Ele não é barulhento, porque assim, o ABS normalmente ele faz um ruído, né? Um ruído desagradável quando você freia. O Sportage era um barulho muito estranho, eu achava até que tinha algum problema nesse veículo, mas me falaram na concessionária que esse é o barulho do ABS, então eu me conformei com aquilo.
Mas eu não me sentia 100% seguro em dar uma freada brusca com o Sportage. Com esse aqui eu dei uma freada brusca, ou seja, estava em velocidade e meti o pé no freio com tudo, e o freio não fez tanto barulho. O ABS faz barulho normalmente, mas fez muito menos barulho que o Sportage. Eu achei isso muito bom e freou muito melhor do que o Sportage. Eu achava o freio do Sportage um pouco deixando a desejar. Mas veja bem, eu entreguei meu carro, não tinha problema nenhum com revisão, todas as revisões na concessionária, todas essas questões foram colocadas na concessionária. Quando eu fazia as revisões, eles falaram: não, isso é absolutamente normal, seu carro não tem problema nenhum, né? Então, isso era uma característica do Sportage, esse carro aqui não tem. Outra coisa, carro extremamente silencioso. Eu realmente não escuto nada lá fora. Eu vi alguns comentários de alguns vídeos de alguns consumidores falando que escutavam barulho de balançar, de batucar, de alguma coisa solta. Eu recomendo a esses consumidores a procurarem a concessionária para mandar fazer uma revisão, porque esse barulho me parece não é normal. Eu trabalho aqui numa cidade no interior do Rio de Janeiro, Miguel Pereira. Ela está sendo recapeada todinha, mas antes ela estava com uma situação bastante precária no asfalto e muito buraco, e esse carro não fazia absolutamente nenhum barulho. Passando nos buracos, a média velocidade, a velocidade da pista, 40, 60 km, não se fazia ouvir nenhum barulho. Então, assim, realmente um carro muito silencioso, apesar de ter, obviamente, estar novo, é um carro que naturalmente não vai fazer tanto barulho, porque está tudo apertadinho, né? Todos os parafusos estão muito bem apertados. Outra coisa que eu achei destacável é a questão do som. O som é muito bom. Ele tem as caixinhas aqui embaixo, tem a caixinha aqui do lado da maçaneta da porta, tem caixinha lá atrás, aqui ó, tem a caixinha aqui atrás, na maçaneta aqui também tem. Então ele tem um som muito bom. Esse aqui é o modelo TXS, né, a versão top de linha. Eu não posso falar sobre a outra versão porque eu confesso que eu não cheguei a fazer test drive nem nada. A minha intenção era adquirir essa versão top aqui. E estou muito satisfeito. Uma coisa que eu senti falta também é uma luzinha aqui no porta-luvas. Achei o porta-luvas um pouco pequeno. Pode ver, eu consigo colocar um óculos, uma caixa de lenço, um manual e mais uma besteirinha ali e acabou. E ele não tem luz. Eu achei que isso foi uma falha que eu acho que deveria ter, né? Em compensação aqui também temos um porta-óculos aqui, mas esse porta-óculos aqui é pequeno. Olha, por exemplo, ele não segura direito meu óculos. Ó, se eu não segurar meu óculos aqui, ele acaba caindo. O Sportage tinha um porta-óculos mais robusto e tal. Enfim, eu achava melhor. Mas, enfim, nada que prejudique, né? Ele tem sensor aqui só o sensor crepuscular, né? Para acendimento dos faróis e tal, à noite. Não tem sensor de chuva. Acho que era uma coisa que podia ter e não tem. E de resto, basicamente é isso. Em relação à questão do multimídia também, aqui ele fica, você pode colocar fotos, ele fica como se fosse um porta-retrato aqui, passando as fotos e tal. Mesmo com o carro em movimento, mesmo na função drive, ele não tira a imagem. Eu fiz esse teste também com vídeo, né? Evidentemente eu não posso exibir esse vídeo por causa de direitos autorais, né? Um clipe de uma música e tal, enfim. Se eu botar isso no YouTube, o YouTube vai bloquear meu vídeo. Então, assim, muito legal. Você tem aqui, ó, vídeo, música. No caso, essa música aqui até poderia tocar porque é um chorinho, tem mais de 100 anos, já é música de domínio público, mas eu não vou ficar arriscando não. Vou deixar o vídeo sem essa questão, mas eu fiz esse teste aqui, eu tive que cortar o vídeo porque eu coloquei um pendrive de 128 GB e o multimídia do Tigo 5X ele não reconheceu. Aí eu passei os arquivos para esse pendrive que tem 16 GB e ele funcionou bem, reconheceu. Então ele tem um limite de reconhecimento em questão de tamanho do pendrive. Eu não sei exatamente qual é o limite, mas 128 GB não funciona. Eu não testei nem com 64 nem com 32 GB, mas esse de 16 está funcionando. Então é sinal de que, a depender do tamanho do seu pendrive, não irá funcionar. Então aí não sei exatamente. No manual não tem essa informação de limite de tamanho do pendrive da unidade móvel para você poder usar no carro.
mas 16 GB funciona. E talvez 32, não sei. Talvez no próximo vídeo eu pegue um outro pendrive de 32, de 64 e faça o teste para ver e informar vocês melhor sobre isso. Mas enfim, essas são as impressões aí do Tigo 5X, entendeu? Achei um carro excelente, né? Tem alguns poréns e tal, mas de um modo geral o carro é muito bom. Achei muito bem feito, com muita qualidade. Ele tem muito cromado, assim, tem muita gente que não gosta. Eu acho legal, acho bonito. Os carros antigos eram recheados de cromado, os carros dos anos 50, 60. Tinha muita questão do cromado e era um negócio legal também. Eu não acho ruim, não. Agora, a gente tem que ver a qualidade desse cromado aí, quanto tempo vai durar, se ele vai ficar assim para sempre. Pelo menos no tempo de vida útil do carro aí, 4, 5, 6 anos. Se ele vai ficar na mesma qualidade que ele está hoje. Isso nós vamos ver nos próximos vídeos aí, no futuro, sobre o carro aí que a gente deve fazer e deve colocar. Eu pretendo colocar um vídeo quando eu tiver com 5.000 km rodados e um vídeo com 10.000 km rodados quando for na época da revisão, até para dar minhas impressões sobre a questão do pós-venda, de como foi a questão da manutenção do carro, se demorou, se foi rápido, a minha opinião sobre essas questões, porque o grande senão hoje da Caoa Chery é a questão da capacidade deles de atender o pós-venda, questão das revisões e a celeridade na marcação e na própria revisão. Essa agência que eu adquiri o carro na estrada do Gabinal, aqui no Rio de Janeiro, no Jacarepaguá, ela abriu recentemente, tem coisa de 4 meses, e eles ainda não têm a parte da mecânica lá, né, da oficina, mas já estão em construção lá, já estão em reforma lá para poder colocar uma oficina funcionando lá. Então, assim, ele falou assim, talvez na de 10.000 km ainda não esteja, talvez não esteja pronta, depende de quanto tempo eu vou demorar para fazer, mas ele acredita que na de 20.000 km com certeza eu vou poder fazer lá. E aí vamos ver, né? Quando chegar nos 10.000 km é que eu vou descobrir se há dificuldade de marcar ou não uma revisão, enfim. No momento agora, acho que a demanda não está muito grande, mas com o aumento das vendas, eu acredito que isso deva acontecer em breve um boom, né? Nessa questão da revisão. E aí vamos ver se eles vão ter capacidade operacional para absorver toda a procura que vai haver na hora de chegar ao momento das revisões dos carros, né? Eu espero que dê tudo certo. Estou muito satisfeito com o carro, achei muito legal. E é isso aí, galera. Esse vídeo aqui vai continuar com relação às questões noturnas. E vamos ver como é que vai ficar aí. Eu gostei muito do carro. Bom, essa é a parte do vídeo no escuro. Nós vamos fazer aqui uma breve gravação da parte das questões que só dá para serem percebidas no escuro. Como é que fica o painel e tal. Esse aqui é o painel do Tigo 5X desligado. É o TXS, esse modelo. Com a parte de multimídia, tudo desligado. Quando você aperta o botão de desligar aqui embaixo, fica aparecendo o carro aqui. Um ponto que eu acho que é um ponto não tão bom é que não há possibilidade de você desligar a tela. Então, se você está numa estrada e tal, à noite e tal, você pode desligar a tela. O Sportage que eu tinha, ele tinha essa opção, você tinha uma opção de desligar a tela, continuar ouvindo música, ouvindo rádio, enfim, qualquer coisa no multimídia, mas com a tela desligada. Nesse carro aqui eu não vislumbrei essa opção. Bom, um painel ligado à noite é esse aqui. Os reviews aí que você vê na internet não mostram essa possibilidade. Nós temos aqui pressão dos pneus e tudo mais, temperatura, enfim, todas as opções. Umas coisas importantes que eu acho aqui que não foram mostradas em nenhum review de nenhuma outra vídeo do Tigo 5X é essa luz de cortesia azul aqui. Não sei se dá pra ver, uma luz bem discretinha aqui, ó. Ela joga uma luz aqui no apoio de braço, então é uma luzinha que
Aqui agora ficou melhor de ver, ó. Há um detalhe que é muito interessante, que dá um visual bacana. E essa mesma luzinha tem aqui no teto solar, ó. Em todo o teto solar ele fica azul dos dois lados, que dá uma sensação muito bacana no carro, assim, de uma sofisticação, um design muito legal, que a Caoa colocou, e eu achei foi muito legal. Outra coisa que também não mostram no review é a questão do ajuste do farol, né? O ajuste do farol, vou fazer o ajuste aqui para mostrar para vocês, ó. É sutil, com pequenas distâncias, ó. Ó, subiu, desceu. Então isso faz toda a diferença numa estrada e tal, botou o farol mais baixo. Eu tinha um Sportage, como eu disse, todo mundo achava que eu tava com farol alto, porque o Sportage tem um farol, é um carro mais alto, e o farol dele parece que tá com farol alto, que ele tinha um LED e tal. Então todo mundo reclamava quando eu tava atrás de algum carro mais baixo, todo mundo reclamava que eu tava jogando farol alto, e na verdade eu não tava. Com esse carro aqui eu não vou ter esse problema, porque tem esse ajuste aqui de altura do farol. E outra coisa bem legal de mostrar, eu vou mostrar aqui por último como é que fica o painel de instrumentos aqui, aceso. É uma iluminação bem discreta aqui dos instrumentos, aqui no console lateral dos vidros e tal. O próprio volante também é uma iluminação discreta, muito boa, não atrapalha a visão. Mas uma coisa bem legal que a Tigo colocou aqui nesse carro, que é uma coisa importante, é essa luzinha de cortesia aqui, ó, que ela é muito legal. Tem dos dois lados, tanto do motorista quanto do passageiro, e dá um toque de sofisticação que eu acho legal no carro, entendeu? E o último detalhe aqui é a luz em LED da cabine, que também ilumina bem, inclusive na parte de trás, onde não há luz, ela ilumina bem aqui. Mais uma característica aqui do Tigo 5X é a seguinte: você está com o carro engrenado, dianteiro, e aí você gira o volante. Se você não tiver com o farol de neblina ligado, você gira o volante e ele liga o farol de neblina, ó. Voltando para a posição normal, ele desliga. Liga, desliga. Dá para perceber? Ó, desligou. Ó, vou ligar, hein? Vou virar. Tá vendo? Dá uma... Isso é uma coisa também que ninguém falou em nenhum comparativo e tal. E nem o próprio vendedor me comunicou desse fato. É uma coisa interessante. Então esses foram os detalhes da parte interna do carro à noite. Detalhes que você não vai ver em nenhum outro vídeo aí de review do Tigo 5X. Bom, esse foi o vídeo aí, avaliação do Tigo 5X pelo consumidor. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe o vídeo, dá uma curtida aí para fortalecer. E até o próximo vídeo aí. Um abraço.